Você já sofreu algum tipo de preconceito? No programa de hoje nós vamos falar sobre este assunto tão vivo ainda na sociedade. Por que algumas pessoas têm necessidade de menosprezar outras? E por que quem sofre preconceito, na maioria das vezes, fica acuado? E por que o debate e o esclarecimento é tão importante para prevenir este tipo de comportamento? Acompanhe agora no Direito na Prática. O preconceito é um juízo de valor criado sem razão objetiva e que se manifesta por meio da intolerância. Geralmente, ele envolve o rechaço à condição social, nacionalidade, orientação sexual, etnia, maneira de falar ou de se vestir de um indivíduo ou grupo social. E mesmo com tanto acesso à informação e debate sobre o assunto, por que ainda é tão presente? Josi, você já sofreu algum tipo de preconceito? Sim. E qual foi? O que aconteceu com você? Bom, um preconceito que eu levei na minha vida muito sério foi quando eu fui pedir um emprego a um salão de beleza. Eu, na época, tinha 22 anos. Não posso citar uma pessoa que a pessoa é conhecida no meio. E ela falou que eu não trabalhava com pessoas como eu. Como assim, pessoas como você? Com travesti. E você, como é que se sentiu? Na hora, foi um baque para mim. Mas depois eu sou uma pessoa que eu aprendi a conviver com minha situação. Dei a volta por cima, agradeci pela entrevista, desejei bom dia e voltei à luta. Seguiu a vida? Sim, brigar com a pessoa porque ela está no direito dela de me aceitar ou não dentro do estabelecimento dela. E eu vou ser eu vou obrigá-la a me aceitar pela minha condição sexual, pela minha escolha? Não. Ela está no direito dela, então até fiquei agradecido que ela me recebeu e me entrevistou. Mesmo se eu mentisse para ela que eu não sou travesti, que eu fosse mulher, o que aconteceria? Mais tarde, haveria comentários, buchiches dentro do salão, que pessoas que trabalhavam lá dentro me conheciam, e como ficaria a minha situação. Então, eu fui até grato a ela, porque ela até fala diretamente comigo que não trabalharia com pessoa por eu ser o que eu sou, travesti. Marcele, mas nem todo mundo é tão consciente, tão seguro quanto a Josi. Quais são as grandes consequências na vida de uma pessoa que sofre esse tipo de preconceito? Olha, a pessoa que sofre o preconceito, ela tem desde traumas, baixo autoconhecimento, isso reflete muito no cotidiano da pessoa. Realmente a Josi, ela é como se fosse uma exceção mesmo à regra. Porque geralmente esse tipo de preconceito, ele vai internalizando na pessoa coisas ruins, a pessoa acaba internalizando que ela não é boa o suficiente, ela começa a não se sentir pertencente ao meio e aí começa uma série de problemas que vai desde sintomas depressivos até uma depressão mesmo, que é uma condição que a gente chama de patológica. Ô Josi, você em algum momento pensou em denunciar a pessoa que agiu dessa forma? Não, em momento algum. Por quê? Ela está no direito dela. Inclusive, já fui ofendida dentro do meu trabalho, que é o meu salão que eu trabalho atualmente, por uma cliente minha, que me agrediu verbalmente e outros clientes estavam presentes. E veio até um parente, um genro dessa senhora, falou que eu poderia processá-la, denunciá-la por estar me ofendendo no meu serviço, que ela me chamou de... Não vou nem falar o que ela falou. Não veio o caso. Então ele falou para mim, eu falei, não, para quê? Ela estava nervosa, era uma senhora de 70 anos, eu tive consideração com a idade dela, e ela falou que pensou na hora, ela estava nervosa. Eu não poderia encaixá-la no momento, no horário que ela queria. E geralmente quando as pessoas têm um poder aquisitivo, elas acham que tem dono, podem comprar qualquer coisa, qualquer horário, qualquer um. Como ela foi uma cliente minha de 30 anos, eu não esperava isso dela. E atualmente ela não é mais cliente minha, não denunciei nem nada. Cortei a amizade, que eu frequentava a casa dela, e a casa dela arrumada para viajar, para sair, para as festas. Cortei a amizade, ela é mais cliente minha, ela segue a vida dela, eu sigo a minha. Deus está... O sol é para todo mundo, né? E eu acho que eu agi certo, não fazer isso com uma senhora de 70 anos. Mas você percebe que no teu meio a maioria das pessoas te respeita e te aceita da forma que você é? Olha, eu vou te falar, as pessoas do meu meio me aceitam sim. Mas eu tenho muitas clientes, que eu não vou citar não, porque quando me encontram na rua, elas, ou em restaurante mesmo, elas procuram não falar comigo. Finge que não me veio. Eu já passei por casos assim semelhantes. Então, veja bem, eu vou te falar.
Nem todo mundo é obrigado a cumprimentar todo mundo fora do seu meio ambiente. E eu não sou amiga de cliente, sou prestadora de serviço. Então elas não são amigas minhas. Então elas não têm obrigação de me cumprimentar em público. E eu sinto isso na pele, você quer saber. De vez em quando eu passo por situações de estar em restaurante, em shopping, até mesmo na rua, de fingirem não me conhecer. Mas no salão fazem uma festa comigo, brincam comigo, falam besteira. Mas dali para frente, dentro do salão sou prestador de serviço e sou psicóloga, sou terapeuta, sou a boba da corte, tá? E assim segue a vida. Marcele, essa questão, essa forma de tratar o outro é habitual, cultural? O que leva uma pessoa a fazer o que foi feito com Josi? Olha, existem várias tentativas de explicação para esse tipo de coisa, mas o que o ser humano precisa entender é que cada um nasce para ser o que é. À medida que você não aceita a vida do outro, o que é para ele, você está trabalhando com uma despersonificação do outro. Quando o outro se despersonifica, ele entra em sofrimento. Então, assim, nem a própria psicologia tem uma explicação certa para dar sobre isso, mas é uma não aceitação. Será que não seria um pouquinho, se aquilo está me incomodando, é porque eu queria? Pode ser um pouquinho assim, eu queria ser daquele jeito? Porque tem isso, né? O que te incomoda na outra pessoa é o que eu queria para mim. Exatamente. Tem uma das hipóteses é a questão da projeção, que eu nem ia citar, mas vamos citar aqui, né? A projeção é o seguinte, o que eu não tenho ou o que me incomoda eu projeto no outro. Mas não é uma forma tão crua assim, são muitos processos inconscientes que acabam levando a pessoa a agir dessa forma, mas isso é uma das milhares de hipóteses. Eu acho que o melhor caminho é a gente compreender e respeitar o outro na forma que ele é. Nós não nascemos para ser idênticos, iguais, todo mundo se comportar do mesmo jeito e ser da mesma forma, não. E a Josi, ela está sendo um exemplo aqui pra gente de uma pessoa que está sofrendo e está realmente sendo desprendida, não está guardando aquele sentimento árduo, né? Exatamente, ela decidiu não sofrer por isso, não carregar mazelas disso, mas seria muito melhor o dia a dia dela se as pessoas tivessem respeito. Empatia? Empatia também, se colocar no lugar do outro. Eu gostaria que alguém viesse e falasse contra algo que sou eu, que é meu, que eu tenho que viver de outra forma. Que ele não tem nada a ver com isso? Exatamente. Não saia daí, porque no próximo bloco vamos continuar falando sobre preconceito. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento Vitória Esportes. Grupo Ponto 1. Pratique. FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. Meu nome é Bárbara, eu moro em Itaparica e eu já sofri preconceito em relação ao meu peso, pois eu estava um pouco acima do meu peso na adolescência e era difícil fazer novas amizades em relação a isso, eu era excluída dos grupos sociais. Hoje eu tenho 55 quilos, mas antes da bariátrica eu já pesei 110. Aconteceu a circunstância de eu estar no elevador. Como o elevador, a capacidade era ter 150 quilos, da pessoa se retirar, porque devido ao meu peso, o elevador iria acabar caindo. O preconceito surge por meio do julgamento nocivo que se faz sobre as diferenças entre as pessoas. Esse tipo de atitude é muito prejudicial à sociedade, visto que gera desentendimentos, intrigas, ódio, etc. Uma das alternativas para diminuir cada vez mais esta postura intolerante é por meio do diálogo. E qual é a solução que você vislumbra para que a sociedade não haja desta forma? Então, o melhor caminho é sempre o respeito. Respeitar o outro, entender que somos realmente diferentes e que é possível viver em sociedade sem se incomodar com a vida do coleguinha. O que é para o coleguinha não é para você, você não precisa viver. A pessoa não está te afetando. Ela não está vivendo por você. Então é aquela velha história do cada um no seu quadrado, é um melhor caminho. E respeitar.
Josi, e com relação a uma sociedade preconceituosa e intolerante, você acredita que isso pode mudar? Creio que não. A sociedade sempre foi hipócrita, sempre foi fingida, e é melhor você aceitar aquilo que lhe é propício, né? Que é para a visão geral das pessoas, que é o certo é você aceitar aquilo que é bonito para você, é bom você aceitar. Mas o que é diferente para a sociedade é um bicho de 7 cabeças, você não vão aceitar nunca. A sua visão é uma visão dura, mas é realista. É realista, não adianta não fingir dizer que a sociedade vai mudar. Não, pode passar eras, décadas, tá? Que nunca vai mudar. A sociedade vai ser a mesma, sempre. Virou moda você ter uma filha lésbica, virou moda você ter um filho gay, mas no fundo, não é aquilo que você quer. Lógico, até eu, se eu fosse hétero, eu nunca queria ter um filho gay e nem uma filha lésbica, com certeza. Por que eu vou falar a você, eu vou fingir que eu aceitaria só porque eu sou travesti? Não. O que eu não queria nunca ter um filho gay, nem um filho travesti, nem uma filha lésbica, nem nada, não queria ter. Eu vou ser sincera para você. Para que eu vou fingir? Eu falei, não, porque eu sou aquele. Mentira. As pessoas que vivem a condição que eu vivo, tá certo, não queria ter um parente como ela, como tal. Não queria nunca. Eu penso assim e eu não quero isso para minha família. Na minha família pode até vir acontecer, deve ter, que eu não saiba, tá? É lógico. Mas isso eu não quero, porque não é um sofrimento muito grande pra gente. Todo mundo te olha de lado, todo mundo te censura, todo mundo lhe aponta. O que é diferente para a sociedade é um bicho estranho. Marcele, e tem algum tratamento para bloquear esse preconceito, essa intolerância, raiva? Infelizmente, a gente não tem um tratamento para uma pessoa que não quer se tratar. À medida que a pessoa sente que aquilo ali não é desejável, aquele sentimento, aquele comportamento não é interessante e ela queira mudar, aí sim ela pode ir para o consultório de psicologia, que a gente vai trabalhar mudanças de pensamentos, mudanças de comportamento, mas à medida do querer da pessoa. Ela precisa enxergar o problema naquilo ali. Qual o conselho que você dá para quem já sofreu e quem acredita que vai continuar sofrendo preconceito? Olha, a primeira questão para quem sofre preconceito é distanciar de quem não está te tratando bem. Não é porque eu tenho um familiar, eu preciso estar junto. Se está te maltratando, está te fazendo mal, afasta. Vai buscar outros convívios, vai buscar grupos de pessoas que te aceitam. E, em segundo lugar, procurar um tratamento psicológico. Tá? A psicologia está aí para ajudar a você sofrer menos, a você aprender a lidar com isso. Infelizmente, a gente não consegue mudar o mundo, mas o nosso mundo interior a gente consegue. Mas é o que você disse, para mudar a pessoa tem que querer. Exatamente. Vamos para um rápido intervalo. Será que existe alguma solução para acabar com o preconceito? Acompanhe no próximo bloco. Estamos de volta. Você tem ideia de quais crimes de preconceito são regulamentados pelo ordenamento jurídico? Eu converso agora com a doutora Keitli Lemos, advogada, e com a doutora Adriana Soares, que é defensora pública. E vamos agora entender um pouquinho como é que funciona no direito a questão do preconceito. Doutora Keitli, quais são as formas de preconceito mais comuns que estão existindo atualmente? Então, Patrícia, as formas mais comuns de preconceito atualmente em relação à raça, em relação à orientação sexual, em relação mesmo ao tipo físico da pessoa, são pessoas obesas que sofrem preconceito, em relação à religião também existe ainda muito preconceito, tanto no Brasil bem menos, mas no mundo. Mas o que mais a gente se vê no Brasil, infelizmente, atualmente, é a relação de preconceito em razão da cor e em razão da orientação sexual. É uma questão cultural, essa questão da raça? Da raça é uma questão cultural. Isso vem desde a época da colonização brasileira, em que a raça branca sempre se achou superior à raça negra, e vinha da época que os negros eram escravizados. Então, isso prevalece, infelizmente, até hoje, infelizmente mesmo, porque é uma coisa que não cabe. A gente sabe que a alma não tem cor.
Mas no Brasil a gente vê, por exemplo, em relação a cargos importantes que são ocupados por negros, são poucos. Aí quando a gente vê em contrapartida a população penitenciária, são muitos negros. Quando você olha na rua, uma pessoa negra já fica com medo, às vezes atravessa a rua porque acha que é um ladrão. Então a gente tem que entender que isso não cabe mais no nosso país. E, doutora Adriana, como é que o direito tem enxergado tem tratado essa questão do preconceito? Patrícia, o preconceito ele pode ser tratado de duas formas. Eu posso visualizar num enfoque de crime e no enfoque civil, o sujeito a uma ação de indenização por danos morais. No enfoque criminal, nós temos aí a lei do preconceito, ou também denominada lei do racismo, a lei 7.716 de 89. E também temos um tipo penal previsto no Código Penal, que é a injúria qualificada, lá no artigo 140, parágrafo 3º. Só que a grande diferença, Patrícia, está, e é importante falar isso, que a 7.716, que é denominada Lei do Preconceito, ou também denominada Lei do Racismo, o preconceito para o direito penal segrega determinada pessoa em razão da cor, da raça, da etnia, da religião, da procedência nacional. Já o crime de injúria qualificada, prevista lá no Código Penal, eu imputo algo negativo em razão a um determinado indivíduo sem o objetivo de segregação. Essa é a grande diferença. E é claro que eu vou ter consequências penais. Aí que está enquadrado o preconceito, né? Não quer preconceito, segregar, só quer imputar. O preconceito é a segregação. Para eu enquadrar a 7.716, que é a lei que regulamenta o preconceito, eu tenho que segregar. E aí é importante falar que o crime de preconceito ou o crime de racismo, ele é inafiançável, ele é imprescritível. E aí a gente encaixa também a homofobia? Esse é um ponto muito interessante, porque o crime de homofobia, nós não temos uma normatização, uma lei a respeito do assunto, porque o Congresso Nacional até hoje não legislou sobre o assunto. Nós temos um posicionamento do Supremo Tribunal Federal em duas ações, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é de número 26, e um mandado de injunção, que é o de número 4733, onde os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por aplicar a lei do preconceito nos casos de homofobia, por falta dessa atividade legislada do Congresso Nacional. Então hoje eu posso afiançar para você que se uma pessoa sofre um preconceito no que se refere à orientação sexual, nós temos uma imputação no âmbito criminal, sim, que eu aplico a lei 7.716 nesses casos. E como a pessoa que sofre preconceito pode se defender ou como ela pode reagir, doutora? Então, bom, eu sempre oriento as pessoas que eu conheço, os meus clientes, enfim, a população inteira que nunca reaja com violência. A violência, tanto física quanto a moral, não deve ser correspondida, não deve ser debatida. O que você tem que fazer? Procure uma orientação de um profissional, seja um advogado, seja uma delegacia, o Ministério Público, a Defensoria, que são pessoas especializadas que poderão orientá-lo, poderão ouvir o que aconteceu e, de acordo com o fato, poderão orientá-lo para dizer se aquilo foi um crime realmente, porque às vezes nem sempre o que a pessoa cometeu foi um crime, às vezes a gente confunde e às vezes é apenas uma ofensa sem maiores consequências. É importante, né? Exatamente. É importante essa diferença. Mas primeiro busque a orientação de um profissional. É a primeira atitude que você deve ter quando você acha que você sofreu algum tipo de preconceito.
Busca o profissional, vai até uma delegacia. Vai a uma delegacia, um escritório de advocacia, ou a Defensoria Pública, ou o Ministério Público, e converse com onde que aconteceu, porque aí eles vão poder tipificar, se for o caso, o crime, e orientá-lo como vocês deverão fazer em relação ao prosseguimento da ação. E doutora Adriana, tem muitos casos de pessoas que chegam denunciando um crime de preconceito, ou normalmente a pessoa deixa para lá, fica com aquele sentimento guardado e vai vivendo? Olha, eu acho que hoje o Brasil tem uma grande tendência, se busca isso no Brasil, de informar o indivíduo na busca dos seus direitos. Então eu acho que o Brasil, graças a Deus, Patrícia, está evoluindo para isso. Então hoje eu posso falar que num aspecto de relatar determinado fato de preconceito tem aumentado sim no Brasil. E quando a pessoa que sofreu preconceito procurou o judiciário, movimentou a máquina, o que ela faz depois disso? Qual é a reação, a contrapartida que ela vai ter da máquina pública? Olha, a máquina pública, o judiciário, vai instruir a ação penal, a ajuizada, no caso do preconceito, por ser um crime de ação penal pública incondicionada, a parte legítima é o Ministério Público. E o que é ação pública incondicionada para o nosso telespectador entender? A ação penal pública incondicionada é aquela onde o legitimado para bater na porta do judiciário é o Ministério Público. E é uma ação que não está sujeita a nenhuma condição, pelo simples fato da vítima relatar o fato, seja no âmbito policial ou até para um agente público, um Ministério Público, ele tendo elementos, indícios, suspeitas da prática do fato, vai ajuizar a ação e essa ação vai correr no Poder Judiciário. Então só cabe à pessoa esperar a decisão judicial. E é importante, quando ela for fazer essa denúncia, levar alguma coisa, alguma informação junto para respaldar o que ela está falando? Sim, Patrícia, é importante muitas vezes a pessoa levar a prova, E se ela sofreu esse preconceito diante de determinada pessoa, buscar levar nomes dessas pessoas que presenciaram o fato criminoso, que serão ouvidas no judiciário como testemunha. Ou se sofreu através de uma rede social, é muito comum hoje em dia a pessoa sofrer o preconceito através de rede social. E aí já vai estar tudo provado na rede social para se levar ao Poder Judiciário para ser elemento de prova e realmente o juiz imputar a conduta para aquela pessoa que praticou o preconceito. Doutora, a nossa Constituição Federal fala que o crime de preconceito ele é imprescritível. O que é isso? Bom, o imprescritível que a Constituição traz é que a qualquer tempo o autor do delito, do crime de preconceito, da Lei 7.716, pode ser punido. Não existe um prazo. Então quer dizer que aquela pessoa que sofreu, como no vídeo que a gente já passou, aquela pessoa que sofreu um preconceito na infância por ser gordinha, por ser fora do formato desejado, ela pode agora, na fase adulta, mais madura, ir lá prestar uma denúncia? Exatamente, pode, de acordo com as provas que ela colheu, provas testemunhais, provas materiais, às vezes o caderno que um coleguinha escreve para o outro e que pratica o crime de bullying, tudo isso pode sim um vídeo também. Um vídeo, ela pode unir essas provas de hoje, porque naquela época anterior, por exemplo, seria um caderno, atualmente seria celular e vídeo. Doutora, então quer dizer que aquela pessoa que sofreu um preconceito ou uma chacota dos colegas quando era criança, por ser gordinha, por estar fora dos padrões, hoje ela pode prestar uma denúncia? Então, Patrícia, na realidade, preconceito é uma palavra muito ampla. E as pessoas, às vezes, erroneamente, acreditam que sofreram, foram vítimas de um crime de preconceito. E na realidade não existe crime. No caso do bullying, o bullying tem que ser analisado cada caso concreto. A gente não pode analisar e falar assim, porque fulano me chamou de gordinho ou fulano, porque é aquilo que eu estava até conversando com a Adriana. Em relação, por exemplo, a pessoa feia. Então a pessoa que é feia e sofre
houve piadinhas na escola, ela sofreu bullying? Até porque não beleza necessariamente. é relativo, né? Exatamente. E a mesma coisa, a questão da gordura. Hoje, uma pessoa é gorda e sofre um preconceito X, às vezes tem outros aspectos que envolvem aquilo e não é exatamente um bullying, outros aspectos psicológicos que envolvem aquela questão. E a gente não pode levar tudo isso para o âmbito jurídico, porque corre o risco da pessoa se desgastar emocionalmente acreditando que vai haver uma punição e na verdade não existe crime nenhum. Aí vem uma decepção maior Uma decepção ainda, maior ainda. Então, e aí começa a acreditar que o Brasil não tem justiça, não tem lei. Não, a realidade não é essa, porque nem tudo aquilo que nós acreditamos que é crime no caso de preconceito é realmente o crime. Por isso que eu sempre insisto em dizer que tem que buscar uma orientação profissional. E para encerrar o programa de hoje, um poema, Preconceito, com o professor Rodolfo Pamplona Filho. Sou baiano, negro, pobre e gay. Sou cigano, feio, baixo e chinês. Nordestino ou argentino. Idoso ou menor carente. Deficiente ou impotente. Crente ou ateu. Árabe ou judeu. Ubandista ou adventista, testemunha ou kardecista, migrante ou imigrante, presidiário ou proletário, bêbado ou drogado, alcoólatra ou viciado, desempregado ou condenado. Sou muito mais que tudo isso, senão na carne, no espírito, de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre, não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua luta diária, ou pela sua conta bancária, ou de onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia, ou melhor, definitivamente, pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual o sentido de ser gente. E ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. Gostou do nosso tema? Acompanhe este e outros programas nas nossas redes sociais. No YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti. Facebook e Instagram, TV Direito na Prática. Tem alguma sugestão para nos dar? Mande e-mail para tvdireitonapratica@gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento Vitória Esportes. Grupo Ponto 1. Pratique. FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável.